Muito obrigado. Eu queria parabenizar as professoras Arlene Clemecha e Adma Fadul Muhana e todos os que se empenharam em criar esse Centro de Estudos Palestinos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A existência deste centro é um acontecimento que certamente vai estreitar as relações acadêmicas e culturais, não apenas entre a USP e universidades da Palestina, mas também entre a sociedade brasileira e a sociedade palestina. Em 1982, quando o Estado ocupante bombardeou Beirute, o general israelense Rafael Eitan declarou que os palestinos eram baratas drogadas numa garrafa. No dia 9 de outubro de 2023, logo do início do genocídio em curso, o ministro da Defesa desse Estado ocupante declarou que ia combater animais humanos. Animais humanos. Com essas mesmíssimas palavras, os personagens brancos e racistas de um conto do escritor negro James Baldwin nomeiam os negros norte-americanos, antes de eles torturarem e queimarem até a morte um homem negro, como tem ocorrido com crianças, jovens, mulheres e homens palestinos. É uma das cenas mais cruéis e horripilantes da literatura contemporânea em língua inglesa. E como se sabe, James Baldwin, homossexual, negro, além de grande escritor, foi um incansável ativista antirracista e um grande defensor da causa palestina. Eu me lembrei desse conto de Baldwin enquanto lia o livro Quero Estar Acordado Quando Morrer, de Atef Abu Saif. Atef, ex-ministro da Cultura da Palestina, é autor de vários romances, peças de teatro e do diário de uma outra invasão israelense, a de 2014, intitulado O Drone Faz Refeições Comigo, ainda inédito em português. Mas agora o diário publicado pela editora Elefante cobre os 3 primeiros meses do genocídio. Os bons livros de ficção dão vida perene às imagens do passado. O jornalismo, quando honesto e visceralmente verdadeiro, dá vida perene às imagens e às catástrofes do tempo presente. E, nesse sentido, o livro de Atef é o testemunho de uma agressão monstruosa, covarde e extremamente cruel. Inúmeras vezes, em dias seguidos alternados, Atef sentiu ou intuiu que ia morrer. Felizmente, ele sobreviveu. Ele fala dessa sobrevivência sempre precária, tantas vezes em suspenso, como se a vigília ou o pesadelo fosse um estado permanente, ou uma linha tênue, quase invisível, que separa a vida da morte. Durante quase 90 dias, ele viu o horror dos bombardeios por terra, ar e mar. Viu corpos mutilados e desfigurados de amigos, parentes, conhecidos e de tantos outros palestinos. Ele nomeia esses amigos e essas amigas, e nomeia pessoas que conhece ou que conhecia, pois muitas delas foram assassinadas. Ele narra brevemente a história dessas pessoas e, o que é também importante, invoca outros bombardeios contra Gaza ao longo desse século. Atef lembra que na primeira intifada, quando ele foi ferido 3 vezes e preso por vários meses, perdeu amigos de infância. Ele também nos lembra que esse horror cotidiano, verdadeiro pesadelo diuturno a que é submetido o povo palestino, tem origem na Nakba, a catástrofe de 1948, que, segundo o saudoso romancista e jornalista libanês Elias Khoury, não acabou. A catástrofe, iniciada antes mesmo de 48, atravessou a segunda metade do século passado e culminou nesse genocídio executado pelo Estado ocupante, mas que só se tornou possível com a ajuda direta e incondicional do governo dos Estados Unidos,
e, é preciso dizer, de monarquias e governos árabes e de governos europeus, Reino Unido e Alemanha à frente. Numa passagem do livro, Atef escreve: todos os dias olho para o futuro como um cego contemplando a noite. Edward Said disse que todas as ações do poder ocupante visam ao extermínio dos palestinos. Mas em seguida ele acrescenta: os palestinos não vão desaparecer. Eu acho que Atef e todos nós concordamos com Edward Said. Eles não vão desistir de viver, de lutar pela liberdade, nem de escrever, de imaginar e sonhar. O Estado ocupante racista assassinou centenas de poetas, artistas, atores, atrizes, músicos. No passado, assassinaram grandes escritores como Hassan Kanafani, cuja novela notável Saad, editado pela Tabla, é citada no livro de Atef. Em 8 de dezembro de 23, assassinaram o poeta Refat Alaria, autor do poema Se Eu Tiver de Morrer, traduzido em 30 idiomas e lido nas redes sociais por mais de 30 milhões de pessoas. Eles mataram o jovem poeta, mas os versos aludem à vida, à infância e à liberdade. Rif Alarid vive e viverá nesse poema, que se tornou um dos símbolos mais potentes da resistência. Um canto universal escrito em árabe por um jovem professor de literatura de língua inglesa de uma das 19 universidades que foram destruídas, juntamente com livrarias, escolas, hospitais, museus, teatros e centros culturais de Gaza. Mahmoud Darwish, outro grande poeta palestino, escreveu no livro Memória para o Esquecimento: os fatos devem falar. Atef deu voz aos fatos que a imprensa oculta, manipula ou distorce. Eu falo da grande imprensa, da mainstream. No pós-fácil desse livro, ele escreveu: o que você tem nas mãos não foi planejado como um diário. Quando comecei, escrevi esses textos diariamente porque queria que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Queria que existisse um relato de eventos caso eu morresse. Senti a presença da morte tantas vezes. Conseguia senti-la pairando sobre mim, no meu ombro, e escrevi como uma maneira de resistir a ela, de desafiá-la. Se não para derrotá-la, ao menos para não pensar nela. Como a guerra continua, só consigo pensar em sobrevivência. Não consigo lamentar. Não consigo me recuperar. Minha dor teve de ser adiada. Meu luto postergado. Agora não é hora de pensar nisso. Neste livro, porém, consigo ver todos que amei e perdi e posso continuar conversando com eles. A última frase desse pós-fácil é: neste livro ainda posso acreditar que eles estão aqui comigo. E nós, neste auditório, estamos também com você, Atef, e com o povo palestino. Muito obrigado.